Olá, sejam todos bem-vindos ao Diálogo Contemporâneo de Psicanálise, um novo momento de ação de estudante de psicologia do nono semestre aqui da Faculdade Uninassal, onde nós vamos abordar alguns assuntos, dialogar da psicanálise com o que acontece hoje. E hoje nós temos uma convidada, a Vivi, para que nós possamos conversar um pouco sobre a questão de todo o movimento LGBTQIA+, dentro da clínica, dentro da vida da pessoa. E, inicialmente, obrigado por ter aceito o nosso convite. De É uma nada. alegria poder tê-la você aqui. Obrigada. Acho que dá para me escutar direitinho. E que bom que gostaram de mim aqui. Eu fico um pouquinho nervosa às vezes. Mas é isso. E se apresente, quem é? Tá, meu nome é Viviane, mas literalmente todo mundo me chama de Vivi. Quase ninguém me chama de Viviane, a não ser minha mãe, quando quer brigar comigo. Ou Vivian. É, é realmente isso. É, eu sou uma pessoa não binária, mais especificamente, uma das categorias não binária, que é a não binariedade, tem vários gêneros dentro, especificamente o gênero fluido. Nossa, muito pouco falado, gênero Uhum. fluido. Não tem uma explicação básica do que é não binário. Basicamente, o mundo geralmente considera o binário correto, é o preto e o branco. Feminino e masculino. O não binário é qualquer coisa que fuja da binariedade. Acho que é essa palavra. E assim, meio que surgiu outros gêneros dentro desse não binário. A gente tem pessoas agênero, são pessoas que não possuem identificação com gênero nenhum. Bigênero, que são pessoas que possuem dois gêneros. Temos o neutro, pessoas que possuem um gênero neutro, elas ficam no meio termo entre o feminino e o masculino. E a gente tem o que eu sou, que é o fluido. Que eu só chamo de fluido, sendo fluido é uma palavra muito grande. É basicamente uma pessoa que flui entre dois gêneros, ou mais de dois gêneros. Depende aí da própria pessoa. Eu fluo entre feminino e masculino. Não tem nenhuma explicação certinha sobre como é. Mas é como às vezes eu acordasse e o feminino não me cabe mais. Ou outras vezes o masculino não funciona. É como se eu olhasse no espelho e alguma coisa tivesse distorcida. Alguma coisa ali está errada. Até eu procurar o que está errado ali, o que encaixa ali. Às vezes nem eu mesma noto. Quando eu noto, estou me sentindo esquisita, eu estou me sentindo esquisita e demora um tempinho. Ah, entendi. Entendi o porquê que eu estou esquisita. Aí eu faço as minhas próprias alterações comigo mesma. Geralmente, acho que dá pra perceber, eu geralmente sempre tô de calça. Raramente eu me vejo de vestido. Mesmo que eu goste. Sempre tô de calça. Sempre tô de casaco. Tipo, não é só o frio, eu gosto disso. A roupa neutra. Porque a roupa nada mais nada é do que uma expressão de gênero. A roupa também é uma expressão de gênero. Algumas pessoas usam a roupa para expressar a identidade delas. E o gênero é identidade. E aí essas alterações que você diz na tua composição visual Na minha composição do todo. do todo? Do todo. Existem coisas que eu mantenho. Mas são algumas coisas que eu não considero nem femininas nem masculinas. Por exemplo, as unhas. Minhas unhas sempre estão pintadas, sempre estão feitas. Pra mim, tanto faz. Não são femininas nem masculinas. Maquiagem. Eu sou maquiadora. Eu também sou formada em maquiagem. Eu amo maquiagem. Maquiagem é arte. A arte não tem gênero. Nunca teve, nunca vai ter gênero. Então, simplesmente eu me maqueio porque eu quero me maquiar. Eu não quero parecer mais feminina, eu não quero parecer mais masculina. Eu só acho bonito. É só lindo. A roupa é o que eu modifico. Eu modifico duas coisas: roupa e roupa íntima. Então, são coisas que eu modifico na maioria do tempo. Procuro geralmente me vestir o mais neutra possível.
Quando eu quero, eu modifico um pouquinho. Eu coloco mais pro masculino, mais pro feminino. Mas, geralmente, eu tô mais neutra possível. Então, sempre vão me ver com roupa escura, roupa clara. Às vezes, nem gosto, mas às vezes eu uso. Às vezes, quando eu tô me sentindo muito feminina, eu coloco um vestido, coloco muito acessório, tudo. Eu uso acessório. Tipo, eu tenho piercing, que eu não tô usando, mas eu tenho piercing, tudo. Eu uso aliança. Mas eu faço modificaçõezinhas no dia. Aí depende também, às vezes, até meu próprio jeito de ser um pouquinho. Muda. Muda um pouquinho, tipo. E algumas coisas me incomodam, inclusive, de mim mesma. Porque tem até a própria disforia. Disforia de gênero. Que era uma coisa que eu ouvia tanto falar, mas eu nunca. Eu senti, já senti, mas quando eu senti, eu pensei, ai, dói. Dói, eu entendi porque dói. Eu entendi o quão ruim é. E entendi. Entendi agora. Foi aquela tipo, isso aqui É a tá famosa bom. disforia. É a disforia, isso aqui, entendi. Não queria, não. Explica pra gente melhor o que é essa disforia. Disforia nada mais do que você não. Você se olhar no espelho e você não se encaixar no próprio corpo. Sim. Aquele corpo não pertence a você. É você olhar e pensar, tem alguma coisa errada comigo. Esse corpo não é meu. Não é meu, não é meu. É realmente a repetição, tipo, isso não é meu, não é meu, não é meu. O que está acontecendo? E eu tenho poucas disforias. Algumas pessoas têm disforias muito específicas, outras não. Por exemplo, eu tenho um amigo trans, inclusive ele é professor de literatura. Ele tem muita disforia com os seios, que ele ainda não fez a mastectomia, e com a altura, que ele tem 1,61 ou 1,60. Então, para um homem trans, ele não é alto, como a maior parte dos homens são. Então, ele se incomoda. Ele se incomoda muito. Ele odeia, ele fica mal. O que me incomoda, que eu falaria hoje que me incomoda do meu corpo, é muito o rosto feminino infantil. Porque eu não tenho nenhum rosto, nenhuma aparência que eu me considere feminina mulher e nenhuma masculina homem. Que eu possa, pelo menos, transicionar de uma forma que eu me sinta confortável. Eu sempre vou ter uma cara de... Parece que eu tenho 14 anos. E eu fico, que ódio. Eu não queria parecer que eu tenho 14 anos. Eu queria parecer o que eu sou. E sempre me irritou. Sempre eu pensei, ok, vou vestir uma roupa mais feminina. E eu olho e penso, eu pareço uma criança de 12 anos vestida. Lá vai, vou vestir uma roupa masculina. Só pareço que eu vesti uma roupa grande. Eu pareço uma menininha que vestiu uma roupa grande. Aí eu fico irritada, chateada. Raramente a disforia ataca. Quando ela ataca, na maior parte do tempo, eu descubro como a minha própria personalidade não é uma personalidade de surtar mesmo. Então, eu procuro em mim mesma descobrir o que é que tá errado. Eu acho que eu me conheço tanto, eu sou tão paranoica, digamos assim, que quando tem alguma coisa diferente, eu já tô tipo, o que foi? O que tá aqui errado? O que errei? O que aconteceu? O corpo me explica o que tá acontecendo. Cabeça. Então eu fico procurando, tá até achar o que tá incomodando. Aí quando eu vejo a disforia, tá bom, vou ver aqui o que eu posso fazer. E como é que foi você começar, por exemplo, eu tô... disforia. Como é que você começou a identificar isso? Alguém lhe ajudou? Foi você nas suas leituras que você trouxe aqui os seus livros? Como é que foi esse processo? Exatamente também de dizer um pouco como é que foi esse processo de identificação. Bem, obviamente eu sou assim desde pequena, mas eu tenho um texto que eu mesma fiz. Eu não Onde? sei explicar. Eu escrevi um texto sobre gênero. Foi mais ou menos no tempo que eu me lembro quando eu percebi a mudança. O texto era mais ou menos assim. Tinha uma saia, ela era rosa, com babados e florida.
e ela me deixava parecendo uma princesa. Eu amava aquela saia com todo o meu amor. Eu me sentia linda e fofa com ela. Mas teve um dia que eu simplesmente comecei a odiar aquela saia. E eu não sabia o porquê. Ela continuava linda, ela continuava perfeita, eu continuo parecendo uma princesa. Mas até que teve um momento que a minha cabeça percebeu e descobriu: eu não sou mais uma princesa, eu sou um príncipe. Eu não quero ser uma princesa. Acho que foi mais ou menos esse o texto. De. É bem interessante isso quando você traz esse seu poema, né? Quando você traz esse texto de forma bem poética, belíssimo, onde você se apresenta de formas diferentes, como um sujeito não igual como a sociedade ela estipula, um indivíduo único, um indivíduo e um sujeito pensante, falante, desejante, com as suas próprias questões e sua própria subjetividade. E é muito, quero dizer que é um prazer, já falei para você nos bastidores, é um grande prazer ter você aqui conosco, apresentando isso e chegando na primeira palestra sobre a psicanálise e essas novas configurações e de uma psicanálise contemporânea, já que Freud, lá no início, disse que a anatomia é o destino, grande equívoco de Freud, mas era o que ele tinha para dar naquele momento, né? E aí a psicanálise avança com a teoria, avança com novos psicanalistas, com novas conceituações e desconfigura todo o resto, né? E faz com que apresente-se para nós você, um sujeito maravilhoso, belíssima, enigmática, que faz a gente olhar para você e dizer assim: o que será que tem ali dentro? O que será que tem? Tem o quê? Tem o quê de quê aí? O que tem aí dentro? Claro que o sujeito ele se apresenta dessa forma desde a infância. Ele sempre se apresentou assim, né? Diferente de DSM, diferente do CID, diferente de DSM-cilizar o sujeito, ou de sigilizar qualquer que seja, né? É uma coisa de objeto. Você se identifica assim. E pronto. E ponto, né? Mas não como um ponto final, mas num ponto e vírgula que se desdobra em frases interrompidas, em construções diferentes e que a gente gosta de ler. Entende? Você é isso, é essa leitura que não finaliza, é sempre como um ponto e vírgula. É nesse ponto e vírgula que eu queria te perguntar uma coisa, Vivi. Como foi que a sua família te viu a partir do momento em que você conseguiu, claro, por sua linguagem, como você conseguiu e mostrar para a sua família quem você era de fato e como foi que essa cultura, como foi que você foi abraçada ou não, seu atravessamento cultural entre família, colégio, escolas, entre vizinhança, como é que foi isso para você? Tá. A família, vamos dizer assim, eu moro com os meus pais, minha mãe e meu pai, e meus avós maternos e o meu tio materno. A gente mora. Eu brinco que a gente também mora com gatos. A minha família cria gatos, tipo, mais de 20. Tô tentando, tô nem brincando. É. Aí eu brinco. Não, eu falo que a minha família, tipo, minha mãe e minha avó, são pessoas extremamente difíceis de lidar. Extremamente difíceis de lidar.
Porque o meu quê de querer a perfeição veio daí. Veio dali, da minha mãe todos os dias, no meu ponto. Se sente direito, se sente como uma moça, fique direito, fale baixo, não converse, não saia, não faça isso, não faça aquilo. Você tem que vestir isso, isso, isso. É. Todos os dias da minha vida. Foi exatamente isso. De eu ir... Não é nem brincadeira. Quando eu comecei a melhorar, que foi meio que para agora, até 2 dias atrás, terça-feira, eu indo pro hospital, doente. Simplesmente botei um short, uma legging de academia, daí o joelho, essa blusa que eu estou vestindo, e um casaco. Minha mãe olhou para mim e falou, você vai assim? Eu, sim. Por quê? Não. Você vai assim, não vai se vestir melhor, não? Eu tô indo pro hospital, para uma emergência. Você quer que eu fique produzida? Não, não quero que eu fique produzida, eu quero ficar vestida. Você tá doido? Não. Tô bem sim. Aí, como ela já sabe que eu bato na tecla, eu fico muito insensível. Tipo, estou bem assim, eu quero ficar assim e eu vou ficar assim. Ponto. Ela nem retruca mais. Mas antes era, você vai vestir essa roupa, essa aqui e essa aqui. Você vai ficar com isso, isso e isso. Você não pode sair com isso, desse jeito, desse jeito. Eu não tô nem brincando, era isso. E era o ponto de... Eu sou muito quieta. E dela mesma me falar, tipo, não converse com outras pessoas. Eu, tá. Isso durante a infância, Infância começo da adolescência. inteira. Adolescência. Ela falava, não converse com outras pessoas na escola. Não converse. E ficava, eu pequena, 5 horas inteiras sem falar um A na escola. Não era nem piada. Eu não falava na escola. O máximo que eu falava era um oi. E era isso. Eu não falava. Quieta, calada, no meu canto. Não falava. Então, esse termo de perfeição começou a me incomodar porque eu não era perfeita. Aí, algum momento da vida desandou, lá pelos 16. Desandou a minha personalidade perfeita dela. Eu falo até para minha própria terapeuta. Algum momento eu cansei de trocar de máscara. Parecia que eu trocava e nada funcionava. O momento que eu cansei, eu percebi que eu não sabia mais qual era o meu rosto. Troquei tanto de máscara que eu esqueci meu próprio rosto. Aí realmente só desandei e eu quero saber, cansei. Eu não sei se posso falar palavrão, mas eu meio que apertei o foda-se. Cansei, não quero mais, não aguento mais, cansei. Aí eu só larguei. Parece piada, mas eu só larguei. Eu peguei a minha personalidade perfeita e calma e só cansei de você. Eu vou só jogar você no lixo. Eu não aguento mais você. E joguei. Arremessei longe. E acabou começando a se formar um pouquinho da eu de hoje. Que era uma pessoa que já começava a falar, que já conseguia expressar o que sentia. Então, pergunta a minha reação na minha família. Eu só olhei pra minha mãe num dia, no ônibus, falei, então, olha, eu sou pansexual. Minha mãe, como é que é? Eu, é isso, a senhora sabia não? Ela, como assim? Eu, pronto. E foi exatamente assim que eu joguei na cara da minha mãe. Num dia aleatório, no ônibus. Eu sou isso. Ela, que eu? Sim, é isso. Cansei. E depois, como é que ficou a relação familiar? Acolheram? A minha tia, ela é assistente social. Minha tia materna, assistente social. E ela é ativista pelos direitos das mulheres negras. Uma pessoa muito foda mesmo. Tipo, de ir... Ela trabalha na Câmara Municipal de Recife. Ela passa em, 3 concursos diferentes. Ela é concursada. Ela dá aulas para concurso. Então, ela é uma pessoa que, se você olhar, triscar nela, ela já vai levantar e vai falar com você. Ela vai brigar. Então, ela é uma pessoa que sempre me apoiou muito. Todos os meus livros foram ela que me deu. A leitura, para mim, está presente desde que eu lembre de viver.
lembro de existir a leitura da presente. Sempre. Então, eu sabia que a minha mãe iria entender. Do jeitinho peculiar dela. Do jeitinho peculiar dela. Ela entendeu, tipo... uma hora ela falou, tipo... por que tu escolheu ser assim? Eu não escolhi ser assim, não. Se eu tivesse escolhido, sinceramente, eu teria olhado pra mim e falado, você é burra? Porque não vai pra aí, não. Péssima escolha. Se tem uma escolha ruim, é essa aí que você tá tendo. Porque, né, não queria estar tendo essa escolha. Aí eu fui meio que adentrando dentro da comunidade e indo. Parece que eu tô indo mais fundo. Aí minha mãe foi só... A última vez que a gente conversou sobre isso, ela falou, se você tá bem, se ninguém tá te machucando, te incomodando, tá tudo bem. Pra mim é isso. Eu não ligo. Não ligo, não me importa. Tá ótimo. Tá bom. E a minha família paterna, eu tinha falado, eu sou a do meio de 8, 9. 9 com a pequena. 9 primos. Eu brinco que é a família arco-íris. Dos 9 primos, 3 são héteros. 3 não são da comunidade. Uma tem um relacionamento com 2 caras. E os 2 caras se relacionam juntos também, os 3. É um trisal? É um trisal. Eu ainda brinco, você tem 2 Gabriéis, porque ambos são Gabriéis. Você tem 2 namorados com o mesmo nome. Fica difícil para ela, né? Chamar um Gabriel e o outro atender. Um é o Gabriel e o outro é o Biel. Brinca assim. Eu conheço só um deles há muitos anos. E é um relacionamento de anos. Ela é bissexual. Outra prima minha também é bissexual. Ela já teve relacionamentos abertos com várias pessoas. Muitas pessoas mesmo. Eu não consigo contar no dedo. E o meu mais novo dos primos é o que eu brinco que, cara, se eu tivesse te parido, não teria nascido tão igual. Você é exatamente a minha cópia. Você conseguiu ser a minha cópia, só que menino é mais novo. Ele é pansexual. E ele até pensa que provavelmente é assexual, igual a mim. Eu brinco, cara, é igualzinho. Jesus amado, tem uma pessoa da sua família. Uma pessoa da sua família que não é LGBT. Tem uma pessoa. Tá bom, se não fosse para aceitar, não tinha outra forma de não aceitar. Os tios todos tinham que aceitar. A avó tinha que aceitar. Porque vai todo mundo. É literalmente todo mundo você vai ter que aceitar. E eles aceitam. Tranquilo. É tão peculiar que é realmente ok. Às vezes um solta alguma coisa muito esquisita pra mim. Eu, cara, você é meu primo. Nada mais me abala. Já vi tanta coisa esquisita na sua família. Nada mais vai ser novo para mim. Tá ótimo. Então, para eles, a família paterna é muito de boa. A família materna, como eu só tenho essas pessoas, a minha mãe e meu pai simplesmente tá. É literalmente tá. Tanto faz. Não é importante. A minha mãe, ela dá os surtinhos dela, porque ela é muito super protetora. Então, ela dá os surtinhos dela, ela começa a pesquisar, tipo, o que é isso? Tá bom. Pode pesquisar. Eu tô aqui esperando. Só decidir alguma hora da vida o que vai falar. Mas pra ela é... você tá bem? Então, tô bem. É isso. E como é que foi no colégio? Porque você traz que, no início, quando você foi educada a não falar na sala de aula, né? Aí você disse que só dizia oi. Para o mais era oi. Às 5 horas da aula era em silêncio absoluto. Silêncio absoluto. Então, quando você começa a se banhar de linguagem e você traz uma idade de 16 anos, foi com essa idade que você conseguiu nomear-se? E se não, com que idade foi? Como é que foi para você lidar com isso? 18. E como é que foi para você lidar com isso já no ensino médio?
ou no finalizando o ensino médio, ou já tinha terminado? Assim, de que forma foi? Assim que eu saí do meu último dia de aula do 3º ano, eu falei, nunca mais quero pisar nesse inferno na minha vida. Nunca mais quero pisar aqui. Porque ninguém me conhecia. Poucas pessoas. Eu vou tirar. Uma pessoa me conhecia, de verdade. Uma. Não existia. Professor, não existia. Aluno que me conhecia. Eu sentia que eu não era eu. Eu não tinha liberdade para ser eu. Parecia que... Sabe quando você coloca... Você é de um jeito... E você continua sendo desse jeito. As coisas são de um jeito o tempo todo. E quando essa coisa muda, você fica... Porque mudou e as pessoas estranham. Era exatamente o que começava a acontecer. Eu era tanto considerada... Já colocava o estigma para mim que eu era dessa forma. Era quieta, era calada, tímida. Não conversava, ponto. Era isso. Que ficou eterno. Ficou até acabar. E eu não conseguia tirar aquilo de mim. As pessoas não tiravam. Então eu ficava, não, deixa, uma hora eu vou sair daqui. Tanto que no meu 3º ano, numa das aulas, a aula não, foi Feira de Ciências. Eu era a primeira a falar. Eu sempre tive o dom de memorizar. Peguei 20 minutos antes minha fala. Eu era a primeira a falar. E os professores vinham com os alunos, a sala em sala. Não tinha mais de 40 alunos ali. E a professora parada, olhando para trás, todo mundo olhando para minha cara. E eu era péssima falando. Era tão ruim falando, baixa, dá para ver que eu falo baixa, que era humilhante ter que vir pegar o microfone do professor e colocar em mim. Tipo, daqui, Vivi, põe. Tá bom. Tá. E eles... Era tão ruim que eles simplesmente esqueciam que eu estava na equipe. Eu esqueci. Tipo, olha, tá aqui. Não lembrava de você aqui. É mesmo. Eu tô aqui o tempo inteiro. E eu ficava sem nota. Você traz, quando você diz isso, me vem assim, esse teu silenciamento e esse apagamento. Como se você tivesse sido apagada perante a sociedade durante muitos anos. Sim. Né? Foi um apagamento. Você traz que o professor da Feira de Ciências ou de outras matérias e você está na disciplina? Como? Meu nome está lá, mas eu não tenho corpo. Era triste. Né? Tipo, a chamada, você é a última na chamada, tá? Tipo, eu Vivi, você veio, e eu na frente, professor. Professor, aqui eu vim, eu tô aqui o tempo inteiro na sua frente. Quando você se nomeia como uma pessoa não binária, você já tem, então, você deixa de estar apagada. Você, então, começa a ter um corpo. Agora você existe. Foi meio que isso mesmo. Né? Quantos anos você tem agora? Eu vou fazer 24. Então, você tem 23 anos. 23. Disse que essa nomeação foi aos 18 anos. Foi aos 18 para os 19 anos. Então, significa que você, na realidade, tem quantos anos? Eu não sei. 5 anos. Você vai fazer 6 aninhos que existe. 6 aninhos de existência. Cara, eu falo que eu, da adolescência, é uma pessoa completamente diferente. Então, isso... Completamente diferente. Já pensou, né, Vivi? Né, que você começa a existir com 18 anos, que é o tempo que você nomeia-se, que dá tempo para você dizer, estou aqui, olha, eu não sou mais aquela que fica aqui atrás. Eu sou a que vai, a que luta, a que diz para si mesmo, para o seu corpo, para a sua cabeça, como você diz, não vai por aí, não, porque aí tu vai se ferrar. Não vai, não. Escolhe esse caminho que a tua mãe já te indicou. Fica aqui, que é calmo e tranquilo. E você disse, não, estou cansada disso aqui. Cansei. Agora eu quero existir. Agora eu quero um corpo. A primeira vez realmente foi nessa Feira de Ciências, eu tinha que falar. E eu simplesmente, eu tô tão cansada. Eu vou ter que falar aqui mesmo, né? Vai estar todo mundo, muita gente, não vai nem me ouvir, vai todo mundo reclamando. Eu vou só falar como que eu falo normal. Eu falei,
na frente de todo mundo. Quando eu terminei minha fala, eu juro, tinha um silêncio mortal naquela sala. E todo mundo olhando pra minha cara. E eu meio que parecia que eu tinha acordado de um transe. Eu, que foi? E a minha professora ficou 1 minuto, ela parou e falou: é a primeira vez que eu te escuto falar na vida. Em todos esses anos, é a primeira vez que eu estou te escutando falar. Você falou. E eu tinha uma amiga que estava ali atrás. E ela falou que depois, todo mundo atrás ficou: ela fala? Ela está falando? Como assim? E eu, gente, eu só fui eu. E acho que foi quando depois, a faculdade. Eu não sei quem enfiou esse professor louco para mim no primeiro semestre de Direito. Que ele enfiou um júri simulado. Sabe aquela história dos... Acho que eles iam fazer alpinismo na caverna, a caverna desabou e eles acabaram matando... Eles acabaram cometendo canibalismo com uma das pessoas. O júri simulado foi sobre isso. Eu era acusação. E todo mundo ficava: não, vamos pôr a Vivi para falar na parte de protesto. Por motivos óbvios de que ela não vai falar. Ela fala pouco, ela fala baixo, não vão pôr só quem sabe do tema. E ela vai decorar. Eles me deram uma fala de 2 páginas, enorme, para decorar. Eu decorei em menos de um dia aquele negócio. Então, tá bom. E o meu professor, ele falou: olha, vai ter o júri aqui. Eu quero só que a dica de vocês é: olhem para o júri, falem olhando para ele. Eu vou estar no canto e eu não vou me meter nisso aqui. Eu não vou falar, eu não vou avaliar ninguém. Eu só vou estar olhando. Aí é com vocês. Era um auditório grande. Me deram um microfone. Eu falei, tudo bem. Até que gritou um protesto. E só quem sabia do assunto era eu. Aí ficou tipo, ferrou. Ele, Vivi, é tu. Vai. Só pra ter noção, eu caí. Eu levei uma queda ali na frente, que 2 pessoas me pegaram, porque eu fiquei muito nervosa, eu tava me tremendo muito. Eu tava com medo. Eu ainda era quieta, eu ainda era tímida, eu não sabia, não tinha fala, não tinha roteiro. Tinha um cara literalmente do meu lado falando que eu estava errada, tinha uns 40 anos, grande, com terno e maleta. Eu, gente, o que eu vou fazer? O que eu vou falar contra esse cara? Só que eu fiquei com tanta raiva do cara falando que eu estava errada, que parece que apagou a minha eu quieta, a eu que reprimia, só apagou. Eu tenho flashes do que aconteceu. Eu sei que eu fui parar na frente do cara, lá do outro lado do local, falando pra ele. Eu estava olhando pra ele, olhando pro júri, e eu venci aquele protesto. Quando acabou, o meu professor parou. Ele falou: eu não ia falar nada, mas antes eu quero falar uma coisa. Aí ele apontou para mim e falou: você foi muito bem. Você foi a melhor das que falou aqui. Você foi incrivelmente bem. E o próprio líder do júri, que ele podia escolher não falar, ele levantou e falou: ela foi muito bem. Eu não sei como que ela falou, mas ela foi muito bem. E eu fiquei: por que tá todo mundo falando que eu fui bem? Eu não fiz nada. Eu só fui eu. E era um dos primeiros momentos de vida que eu senti que eu era eu. Uma eu que tinha voz para falar. Eu tinha voz, as pessoas me escutavam. E era a coisa mais estranha do mundo para mim, tipo, alguém tá me escutando? Mesmo? Sério? Esquisito. Era tão esquisito que eu simplesmente apaguei da memória. Eu apaguei. Se alguém perguntar o que eu falei, eu não sei o que eu falei. Porque eu não me lembro. Eu me lembro de levantar, andar e sentar na cadeira. E só. Eu me lembro só de eu cansei. Eu literalmente, o meu botão, foda-se, eu cansei desta merda. Eu não aguento mais. Não aguento mais. Todo mundo me falando pra ser uma coisa. Eu cansei desse preto e branco. Literalmente eu falo, eu não gosto mais do preto e branco. Eu sou colorido. Glitter. A minha alma é, tipo, eu sou tudo preto, minha alma é colorida. Ela é cheia de glitter e purpurina. E é isso, ela não é normal.
Todas as vezes que alguém pergunta, cara, isso não é normal, e daí? E daí que não é normal? Qual é o problema de ser normal, de não ser normal? Essa é uma questão que a gente precisa cada vez mais levantar, né? Eu acho que dos porquês desse nosso momento aqui é exatamente isso. É primeiro buscar ajudar as pessoas a entender que normalidade, acho que a gente não pode taxar, dizer, isso é normal, isso é convencional. Não, eu acho que a gente tem que olhar cada vez mais para o ser humano. Sim. A Vivi é a Vivi. É ela que se constitui como sujeito, ela que sabe quem que é a Vivi. É esse arco-íris, é essa força da natureza, é essa artista, é essa que faz ter sua voz. E você falando, eu me lembrava sempre de tantos outros jovens que às vezes precisa assim de uma fala como essa tua, exatamente para poder perceber assim, cara, eu tô nesse lugar que ela estava, né? Eu posso ser escutado, eu posso ser esse arco-íris, né? Eu posso ser quem eu quero ser. É literalmente meu objetivo de vida. Pegar adolescentes parecidos comigo e falar, cara, tu consegue passar por isso. Eu sei, ensino médio é horrível, adolescente, péssimo, nunca mais quero voltar para aquilo na minha vida. Todo mundo, voltar para lá, não quero não. Não quero não. Como é que eu quero voltar para uma coisa que eu não era eu? Não quero. Então eu queria mesmo pegar os adolescentes hoje que estão, obviamente, parece que a minha época eu me sinto velha, mas eu tenho 24 anos. Mas naquele momento que já era mais aceito. Mas pensar assim, já era mais aceito ali. E eu não sabia o meu próprio gênero. Gente, eu não sabia o que era não binário. Eu tinha 18 anos, eu não sabia. Não fazia ideia. Eu não sabia que o meu eu tinha um nome. Eu só achava que eu era esquisita. E eu aceitava a esquisitice. Eu não sabia que tinha um nome, não tinha uma nomenclatura. Eu só aceitava. Você é pansexual, sou pansexual. Tipo, como você se descobriu? Gente, pra mim eu só gostava de gente. É exatamente o que me perguntava. O que você gosta? Gente, pessoas, seres humanos. Era isso. Eu não sabia que tinha um nome. E eu só me senti confortável com o nome, pansexual. E eu aceitei esse nome. Eu aceitei que faz parte de mim. Eu acho assim, essa discussão, como o Duarte traz, e você também, com maestria, a questão da psicanálise é contemporaneizar mesmo, sabe? Buscar outros autores, buscar autores que falam sobre isso, né? Como a gente tem aqui exposto o livro do Gilson de Iannini, né? Que fala sobre essa resposta ao século XXI, a carta sobre a homossexualidade, o livro, né? O Cis no Divã, são livros maravilhosos. Então, é buscar, né? Aquele que se prende à psicanálise, se está numa formação de psicanálise, porque a gente sempre está em formação, mas aqueles que gostam da psicanálise precisam se aprender e deixar de entrar na nomenclatura, porque o que a gente busca na escuta é o sujeito, e é escutar o sujeito. Não escutar, atendo tantos homens, eu atendo mulheres. Como a gente costuma ver na psicologia, em alguns cursos, oferecendo ansiedade para a mulher, ansiedade para homem, né? Esse tipo de encaixota o sujeito de uma forma que e aqueles como você e tantos milhares de outros que não se identificam como homem, como mulheres, mas se identificam de forma fluida, que tem outras identificações, então não se atende, ou então aquele psicanalista que diz assim, não, eu não atendo nem homem nem mulher, eu só atendo transexual, né? Tem desses absurdos. Não atendo nada disso, eu só atendo a comunidade LGBTQIA+. Né? Deixar de nomenclaturar essas coisas e começar a ouvir mais do que o ouvido quer dizer, né? Que é disso que se fala na psicanálise, mas ouvir o sujeito,
entender, e para que eu entenda o que você passa, eu preciso ter leitura. É por isso que é importante. A leitura outra não é só ler Freud, não é só ler Lacan, só ler Firenze, só ler Melanie Klein, ou Winnicott, só ler François Doutor, vou ler leia outras coisas, porque a psicanálise contemporânea, ela vem de leituras. Você vai ler várias coisas. A psicanálise precisa ler, né? Quem gosta de psicanálise tem que ler. E é interessante sempre lembrar isso, porque a questão da psicanálise nasce exatamente Freud se debruçando muito sobre os romances, sobre leituras sociológicas, Claro, leituras isso, antropológicas. Então, verdade. isso vem do cerne mesmo da própria psicanálise. E uma coisa que eu acho interessante nessas leituras todas é que a questão, assim, a psicanálise ela nunca pode deixar de ser subversiva. Ela sempre tem que estar... Tem que estar na subversão. Pervertendo no sentido de, tá aqui, tá posto assim, beleza, deixa eu ver por Tá baixo. bonitinho? Vamos virar. Deixa eu ver por baixo. Na nossa psicanálise contemporânea, a gente precisa muito isso, né? Me causa sempre admiração, lendo autores como o Tami Ayoshi, o Yanni e outros, de que ainda há pessoas que tentam encaixotar. E eu achei uma frase bonita, que eu achei o seguinte: olha, quando a gente escuta uma pessoa homoafetiva, homoerótica, não tem que estar preocupado o porquê ou como, mas como a pessoa está. Né? Porque, assim, nós somos chamados a ouvir e a tentar ajudar a pessoa na questão dos seus sofrimentos. Então, vou ouvir você agora, a Vivi. Mas por quê? Como? Não, Vivi, como é que está aí? Né? Como é que exatamente esse constituir-se enquanto pessoa, esse não ser escutado, fazer se escutar, tudo isso. É como que você se apresenta, né? É essa escuta, essa angústia, esse sofrimento que causa, o que te faz sentir, né? É do sentir, né? É do sentir. E é por isso que é tão importante esse diálogo que está acontecendo hoje com esse tema sobre isso, porque precisa se falar mais sobre isso. A gente precisa deixar de colocar o sujeito, tentar colocar o sujeito na caixinha. Precisa deixar. Essas caixas precisam ser furadas. E precisa de furos. Um relato que eu estava ouvindo de uma estudante de psicologia, que ela estudou nas primeiras aulas de psicanálise sobre a questão do Édipo, a saída do Édipo, e ela, sendo uma afetiva, ela disse que entrou em sofrimento por causa da fala de um professor, que o professor diz: a única saída saudável do Édipo, né, é o heterossexual. Que porra é saudável? Pois é, aí ela ficou... Aí me veio esse pensamento: poxa, que tipo de psicanálise é essa? Né? Que tipo de psicólogo é esse? Né? Então, acho que esse é a proposta desse nosso diálogo. Eu tentei não falar palavrão, viu? Eu lutei, foi muito. Eu estou na mesma situação. Se prendendo, né? Eu lutei muito, viu? E, Vivi, você trouxe vários livros aqui, né? E a gente conversando antes, a gente viu que esse livro aí que está na sua frente foi o que você disse que mais lhe impactou. Sim. E por quê? Qual é o livro, né? E qual é? Tá. Mostra para a câmera o livro. Que é um livro de uma edição maravilhosa. Ele é lindo. Por exemplo, aqui está o título do livro, só que não está na capa, né? Está na contracapa. A capa é essa. Conta pra gente. Até estava falando uma coisa que eu estava conversando ontem com uma amiga sobre a tarefa de TCC. Tipo, tem que pegar 3 livros sobre o tema. Meus 3 livros, ok, uma palavrinha transexual. Ok. 1. Aí, 2, eu queria esse aqui. E eu peguei 3. E o amigo, mas Vi, teu livro é de história. E daí? É um livro. Para mim, eu tenho um sonho de eu nunca falei muito, mas eu tenho um sonho de um projeto específico que eu queria muito, que seria com pessoas LGBTs ou não LGBTs, tanto faz, mas com livros, que trazer os livros para elas, para que elas se identificassem, mas não livros tipo aqui, psicanálise e homossexualidade, tipo, aqui, me lê isso aqui, não.
Porque eu sou a pessoa da leitura. Eu amo ler, eu tenho uma paixão por livros. Escrita, eu amo. Só que leituras muito acadêmicas, eu não consigo ler. Eu não consigo ler. Simplesmente, eu não consigo ler. E trazer para aquelas pessoas, a realidade delas, uma história, onde ela é o centro daquela história, só que o gênero e a sexualidade delas não importa. Elas podem ser transexuais, pode estar na história, mas olha, é uma história de terror. O que isso tem a ver 100%? Ou a história pode ter a ver, sim. Trazer além do bibliográfico, além da história em si, que precisa ser estudada, mas trazer histórias que você queira, você aprecie ler, você se sinta feliz, você se sinta bem, relaxado, mas que traga esses temas. Eu queria que as pessoas lessem esse tipo de história. Essa foi a minha primeira história e simplesmente é a única que eu conheço que tem um personagem de gênero fluido. Tem algum trecho que você gostaria de ter mais textos. afinidade? Eu sei que você lê e marca tudo, Deus. mas um que você se apaixona. Tá. Eu vou ler algumas partes desse. A identidade de gênero não é externa, não é dita pela sua anatomia. É interna, algo que se sente. Não é algo que se vê e pode ser bem mais complexo do que apenas masculino e feminino. Algumas pessoas, como eu, viajam num contínuo entre os dois. Outras, como eu descobri, aleatoriamente com a minha obsessão por leitura, elas não se sentem com nenhum, ou se sentem como um terceiro gênero, sem nome. Então, eu entendo que vocês tentem me categorizar. É instinto humano isso. É um motivo porque os cientistas até hoje continuam pasmos com o ornitorrinco. Com bico de pato, é peludo, feito mamífero, bota ovos que nem uma ave. Ele desafia a classificação convencional. Eu sou um ornitorrinco. Todos somos ensinados desde cedo que só existem duas opções: rosa, azul, Barbie ou Power Ranger, líder de torcida ou jogador de futebol. Vemos gêneros em duas dimensões porque é isso que a sociedade nos ensinou desde que nascemos. Mas você está pronto para a revelação chocante? A sociedade precisa mudar. Muito bom. Acho que com esse trecho desse livro, belíssimo, belíssimas palavras. Então, você é a nossa ornitorrinca. Eles são fofinhos. São fofinhos. São todos lindinhos. Você é a nossa ornitorrinca. Eu falo, me sinto um unicórnio esquisito na maior parte do tempo. É o mítico. Estou lhe dizendo que você vem do mítico. A gente finaliza por aqui. Foi um grande prazer ter te convidado para cá. Você ter aceito para mim foi maravilhoso. Maravilhoso ter passado esse tempinho com você. Tá bom? Muito obrigado, Vivi. Viu? Obrigada. E que você possa dar vazão, continuidade ao teu projeto, tanto de ajudar outros adolescentes a se colocarem de maneira firme e audível no mundo, como também esse projeto da literatura, tá bom? Força, né? E muita sorte para ti. Obrigada. Espera na publicação do seu próprio livro. Um dia eu tenho escrito. E a todos, muito obrigado. Nós voltamos logo mais com outro convidado para podermos promover esse diálogo, né, da psicanálise com a contemporaneidade na busca de ajudar o sujeito a ser quem ele é. Obrigado, até mais. Obrigada.